Vou tirar. O Gustavo tá de peruca, é? Minha amiga Luciane, como é que você está? Tudo bem com a senhora? Eu tô ótimo, e você? Você botou Falei a peruca? você, eu não falei a você que eu cortei o cabelo, que eu pintei, aí como ficou? Ficou bonito, não foi? Toma vergonha, Gustavo. Não tá legal? Nós temos um ouvinte participando aqui. Já viu aí quem é? Elon tá aí na área. Ele não vai participar também? Ele vai assistir a gente aqui um pouquinho que ele falou. Tá bom. Deixa eu tirar esse troço aqui, peraí. Que cabelo é esse, rapaz? Gostou? Que cabelo é esse aí? Cabelo lindo, rapaz. Eu mudei. Tá diferente da apresentação. Tirei aqui as tranças. Deixei meu. Deixei ele com a cor que fosse uma tonalidade mais próxima da minha pele. Né? Você viu aí como tá bonito? Ai, Gustavo, você é uma figura, Lu. viu? Ô, Lu, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. E deixa eu lhe apresentar para que todo mundo conheça você. Hoje o Penumbra está com Luciene Alves, administradora, especialista em psicologia organizacional, instrutora de diversas disciplinas e uma pessoa feliz. Com certeza. Eu amei quando você botou essa sua apresentação. Digo, rapaz, tem tudo a ver. Com certeza, com certeza. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, né? Já faz um tempo que eu admiro o trabalho do Penumbra. Não sei porque eu estou torta, viu? O negócio aqui, deixa eu endireitar. E você sabe, eu admiro o seu trabalho, eu admiro o canal, o seu portal do Penumbra e desejo muito sucesso. Eu fiquei assim, me senti honrada quando você disse: você gostaria de participar. Eu acho que vai ser bem legal, bem divertida. Vai sim. Inclusive, o tema que a gente dialogou, né, para poder estar conversando, é um tema super necessário, né? A gente percebe que os jovens hoje em dia, mais do que nunca, precisam saber um pouco mais sobre esse tema. A gente precisa passar essa informação, né? E esse tema, inteligência emocional, coube como uma luva para que a gente pudesse dialogar. Eu que já conheço você de outras áreas e sei o quanto é importante abordar esse tipo de conversa. Então, vamos a um bate-papo bem tranquilo, fique à vontade para pesquisar. Se tiver dúvida sobre qualquer assunto, pode pesquisar, que a ideia aqui é a gente dialogar e as pessoas perguntarem ou compreenderem, sabe? Não é nada filosófico, nada de intelectual, que a gente tem que ser, sabe, assertivo, aquela postura, não. Um bate-papo que a gente vai aprender, vou aprender com você vai aprender comigo, a gente pode aprender com as outras pessoas tranquilamente, tá? Com certeza. Até porque, Gustavo, isso é uma temática que nos rodeia, né? Faz parte, você falou da questão da juventude, mas se a gente for analisar, inteligência emocional é importante para todos nós, né? Nós lidamos diretamente com jovens, nós sabemos o quanto isso é importante para eles. Sim, mas sim. Isso é super importante para nós. Eu não sei porque eu estou aleijado, deixa eu ficar parado aqui. Estou ficando torta, mas que eu estou dançando. Tá linda, tá massa. Obrigada, amigo. Você é bondoso. Mas é algo assim, eu acho super importante. A gente está vivendo um momento muito atípico, muito complicado do ponto de vista social, mas também é um momento de muito aprendizado, né? E acho que é um momento que nós temos que refletir muito sobre essa inteligência emocional, né? E primeiro acho que a gente tem que definir um pouco sobre o que a gente vai falar a respeito, como é que vai ser o nosso bate-papo, né, Guga? Sim, com certeza. O que a gente pensou, né? É bem interessante que por muito tempo as pessoas elas valorizaram muito a questão do QI, né? A gente falou muito sobre QI. A pessoa tem que ter, né? Coeficiente de inteligência. Inteligência, por muito tempo, foi sinônimo de QI. Sim. A partir da década de 60, as pessoas começaram a rever esse conceito e ver que
Por exemplo, existem alguns estudos baseados assim, eu estou lendo, né? Claro, estou lendo um livro E eu estou convidando algumas pessoas aqui para também assistirem, e aí... Massa. Pode interagir, viu? É. Daniel Goleman, ele terminou, ele não é a primeira pessoa a falar a respeito de inteligência emocional, mas ele terminou popularizando o termo inteligência emocional. Na verdade, inteligência emocional é a maneira como você, e aí eu acho que vai do ponto de vista, né, de cada pessoa, mas é a maneira como você lida com as suas emoções. Primeiro, você saber reconhecer, né, que você tem emoções, que você tem sentimentos, e como você vai agir diante deles, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, a gente precisa se conhecer, saber como é que eu sou, como é que eu ajo, como é que eu reajo diante das situações. Sim, e segundo, é você saber o que você vai fazer com essas emoções. É verdade. Por exemplo, eu sou uma pessoa super explosiva. Quem me conhece sabe disso. Eu sou assim, para explodir a qualquer momento, né? É mesmo? Não parece, não. Eu sou. Mas eu tento controlar, eu uso muitos recursos para tentar controlar a raiva. Eu tenho muita raiva, às vezes, das coisas. E hoje, ponderando e lendo, estudando, eu tenho lido bastante sobre essa questão da inteligência emocional, principalmente porque a gente está numa situação de confinamento, e eu acho que a relação do confinamento nos leva a ter vários sentimentos, né? A ter várias emoções até que a gente desconhecia, né? Eu estava vendo agora no grupo que a gente faz parte, as pessoas dizendo que estão mais sensíveis. Eu estou mais sensível, eu tenho chorado, às vezes eu choro assim. Sinto saudade, justamente por conta da. Deixa eu direitar. Sinto saudade dos meus familiares, e que eu acho que é uma coisa natural, né? Você ter certos sentimentos e também uma pessoa mais emotiva. Então, eu acho que a gente parte desses dois princípios. Primeiro, saber que você tem emoções, né? Todo mundo tem suas emoções. E depois compreender como é que eu vou agir em relação a isso. Então, hoje existe todo um estudo, as empresas valorizam muito essa questão da inteligência emocional. Isso tem sido levado em conta nos momentos do processo seletivo. Eu comecei falando sobre essa questão do QI, né? O QI, por muito tempo, ele foi valorizado como... Foi até sinônimo de sucesso, né? Entre aspas, né? Achava que quem tinha um QI alto, né? Um coeficiente de inteligência, seria mais bem sucedido. E com o passar do tempo, percebeu-se que não era por aí. Não é só isso, né? Num livro, inclusive, Elon disse que está bem emocionado. Acho que todos nós estamos, né? Emocionados, nós estamos com o sentimento à flor da pele, né? Eu acho que isso é muito natural. Eu acho que uma das coisas, Guga, que eu acho que nesse confinamento, que a gente precisa entender é que as emoções vão variar e vão oscilar. Eu acho que nós teremos dias e dias. Agora, eu acredito que o que nós iremos fazer com essas emoções é que vai fazer a diferença. Então, certo, com certeza. A gente precisa conhecer, né? Ô, Lu, você falou de que você é uma pessoa que chora muito, que você é uma pessoa muito emotiva. Se eu disser a você... Esses dias, né? Se eu disser a você que eu tenho uma dificuldade extrema de chorar, assim, é lógico que eu não sou uma pessoa fria, né? Deus que me livre. Mas, assim, eu aprendi a ter um controle, talvez seja essa a forma correta de dizer, aprendi a ter um controle muito dos meus sentimentos, e não é vergonha de chorar na frente de alguém. Eu acho que de tanto me privar de chorar, eu já não... Eu sinto emoção, sinto aquela vontade, mas não sai. Você acha que isso é uma coisa que tem a ver com a questão sei lá, do gerenciamento das emoções, ou alguma coisa que eu preciso ver? Se você conhece sobre, poder falar, se não puder também, diga, Gustavo, não sei, você aí procure um especialista, entendeu? Você que lute. Ô, Guga, eu acredito muito nessa questão do autoconhecimento, e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos diferentes, né? Sim. E nós iremos agir diante da mesma situação de maneiras diferentes. Vou dar um exemplo bem assim, já
bem dramático, né? Quando alguém morre, as pessoas têm emoções diferentes, agem de maneira diferente. Sim, Tem sim, pessoas que sim. choram, que se desesperam, tem outras pessoas que não conseguem chorar. E aí a gente pergunta, poxa, essa pessoa não tem sentimento? Tem sim. Só que ela lida com aquele sentimento da perda, do vazio, da ausência de uma maneira diferente da outra pessoa. Então, assim, deixa eu direitar. A gente precisa entender que nós somos diferentes, que nós vamos agir. Eu não sou muito de chorar, realmente, também não. Às vezes os jovens me cobram muito, assim. A gente trabalha com turmas que, pelo menos no ano, a gente vai ter 2 turmas diferentes. E o jovem diz assim no último dia, você não vai chorar. Eu já chorei muito no início, quando eu comecei minha vida de docente. Mas hoje eu já não choro. Hoje eu já acho comum, natural terminar. Isso não quer dizer que você não tem emoção, que você não sinta, sabe, que você Sim, goste, mas eu acho que é a maneira como você lida a respeito. E quando a gente fala de inteligência emocional, Gustavo, eu acredito que isso é essencial. É essencial você entender que nós somos diferentes e que nós iremos agir diante de situações, da mesma situação, de formas diferentes. É a maneira como cada um gerencia. Ou a maneira como cada um aprendeu a gerenciar suas emoções. Isso que não quer dizer que a pessoa não tenha sentimento. entendi, entendi. Bacana. Eu vi aqui uma reportagem de Pedro Calabres, né, que na realidade ele é um doutor em ciências e psiquiatra, né, psicologia médica. Ele disse que é praticamente impossível você controlar a emoção. Uhum, Né? Ele exatamente. disse que você pode, que as pessoas falam assim, você tem que controlar suas emoções, você precisa ter cuidado, não sei o quê. Ele disse que é praticamente impossível ir a fundo nesse sentido para você controlar as emoções. O que a gente pode é gerenciar, né, esse sentimento de uma forma que a gente, através de técnicas, a gente possa controlar determinadas situações para que a gente compreenda esse universo e aí a gente chegar a pensar e refletir no que vai fazer, e isso sim, é gerenciar as emoções, mas que controlá-la é que é algo muito complicado, muito difícil de se conseguir. Uhum. E eu acredito que esse seja o nosso desafio, né? A gente Uhum. vai, com o passar do tempo, tentando gerenciar as nossas emoções. Por exemplo, o que você acabou de citar, que eu esqueci o nome já, ele falou Pedro que Calabres. isso, ele falou sobre a questão da raiva, né? Muita gente às vezes acha que a raiva é um sentimento que a pessoa não deve, é uma emoção que você não deve ter. Na verdade, existem algumas, por exemplo, profissões, e ele cita no próprio vídeo, que vendedor precisa ter raiva, precisa ter essa coisa assim para poder vender, para poder fazer. Sim, Né? Um lutador de boxe precisa ter raiva. Porque se ele não tiver raiva, como é que ele vai conseguir lutar e ter um bom desempenho na carreira dele? Então, eu acho que a maneira como você gerencia que vai fazer toda a diferença, né, Guga? uhum. Verdade. Eu assisti um vídeo dele que é muito engraçado quando ele cita esse exemplo, né? Ele fala que você está na praia, você nada, você se diverte, não sei o quê. Aí, de repente, quando você está saindo, né, você avista um tubarão. Isso lhe dá um mix de informações para o seu corpo, né, que você tem que aprender a gerenciar, que são necessárias até por questão de defesa, né? Com Para você certeza. se livrar da situação de perigo, né? Você tem uma ação, seu corpo gera uma ação, diversas ações para você poder se livrar dessa situação de perigo. E que se a gente não tivesse isso, que é tão perfeito na natureza humana nesse sentido, e se a gente não tivesse isso, imagine um tubarão chegar e você falar, um tubarão. Ele fez isso, eu me acabei de rir. Foi muito engraçado. E, e é interessante porque ele também aborda que, para o mundo do trabalho, né, a gente gerir essas emoções são fundamentais. Como você falou mesmo do vendedor, que ele precisa ter essa raiva, né, para poder ele passar de alguma forma, como representatividade do seu trabalho, mas até que ponto ele deve dosar essa raiva, né, para não extrapolar e não criar um conflito com o cliente. Né? Uhum. Então, e da mesma forma que a raiva, também é a alegria. Você vê que tem vendedor aí que tem um entusiasmo tão grande, né? Que tem gente que não.
sabe, desconfia ou, sei lá, cria uma aversão pela forma como está sendo abordado. Então, acho que essa questão de gerenciar mesmo o nosso sentimento, seja ele positivo ou seja ele negativo, é fundamental no mundo do trabalho, porque a gente vai lidar com várias pessoas, não é isso? Com certeza. Eu vou só ampliar um pouquinho, Guga. Eu acredito que o gerenciamento dessas emoções vão nos beneficiar em todas as nossas áreas, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos interpessoais. E eu acredito que essa é a nossa grande busca, sabe? É saber gerenciar esses sentimentos, saber medir, né? Usar na medida correta. Quando você falou sobre o exemplo dele, eu me lembrei justamente do filme, né? Divertidamente, traz justamente à tona essa situação, né? Muita gente acha que você tem que ser alegre o tempo todo. Eu sempre comento isso, às vezes, com os jovens. Eu digo para eles, poxa, quem é alegre o tempo todo tá maluco, né? Ninguém anda sorrindo o tempo todo, né? Se está sorrindo o tempo todo, ele tem provavelmente um distúrbio mental. Mas, eu acredito nisso. Nós teremos momentos, sabe? Momentos de tristeza, momentos de angústia. Esse momento do isolamento social, por isso que eu lhe disse, é um momento natural que você vai ter esse turbilhão de emoções, sabe? Um dia você vai se pegar chorando, outro dia você vai estar feliz, sabe? Então, acho que a maneira que você vai ter como medir isso, né? Controlar, gerenciar, que vai fazer toda a diferença. E entender, né? Eu sempre parto desse princípio que você precisa se conhecer. Você precisa entender como é que você age em determinadas situações. Então, a questão do autoconhecimento é muito importante. E eu acredito uma coisa, que você vai passar esse processo de autoconhecimento a vida toda. Sabe? Você acha que se conhece, mas a gente não se conhece perfeitamente. Você vai ser situações que aí você vai ver como é que você age diante dessas situações. Entender e respeitar o seu tempo e aprender a gerenciar esses sentimentos que vêm à tona, né? Eu mesmo venho com essa questão do autoconhecimento me perguntando muito, sabe? Eu me questiono demais. Eu sou uma pessoa que eu acho que deve existir um outro eu aqui, meio que cheio de dúvidas sobre minha pessoa mesmo. E aí eu vou me questionando, me perguntando. E chegou ao ponto de, na sexta-feira, no sábado, no finalzinho do sábado, eu decidi, sabe, desligar o celular, digo, vou passar o domingo sem celular, sem WhatsApp, sem Instagram, sem um bocado de coisa para poder pensar um pouco no que é que eu estou fazendo. Eu estava muito focado nessas tecnologias, né, em estudar, em me pegar algumas coisas e saber se de fato eu estou sendo coerente comigo mesmo e com as outras pessoas ao meu redor. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz. E eu vou fazer isso mais vezes. Tem indicações de você refletir sobre si próprio, né? E você passar um tempo, alguns minutos, focado em você, num ambiente silencioso, se perguntando. Eu acho isso fundamental. Eu estava fazendo uma oficina de palhaçaria aqui na comunidade de Givete Brotas, que foi interrompida por conta do isolamento social. Mas eram técnicas que estavam me deixando, sabe, profundamente compreensível no meu universo. E eu estou sentindo falta. E agora eu vou começar a voltar a praticar aqui em casa, porque é fundamental isso, a gente refletir sobre si, né? Essa questão do autoconhecimento ser prolongada à medida que você vai se conhecendo, se exercitando e se permitindo vivenciar em outros ambientes. Com certeza. Isso é fundamental e é um processo que a gente vai viver ao longo da vida, né, Guga? A gente precisa entender que você vai se conhecendo, você vai sendo posto em algumas situações e você vai conhecendo como é que você age diante dessas situações. Voltando à temática mesmo do isolamento social, primeiro a gente está vivendo um momento super atípico, né? Eu acho que ninguém, por mais que nós tenhamos assistido vários filmes falando de pandemia, falando de várias coisas, a gente nunca imaginou que nós fôssemos vivenciar um momento como esse. Verdade, é verdade. Um momento
que eu acredito, assim, eu tenho conversado com muitas pessoas, eu acho que você também, eu tenho conversado muito com os jovens, né? Eu fico preocupada com eles, e eu sempre procuro os que eu tenho mais contato, os que se relacionam, eu sempre pergunto como é que estão, e muitas pessoas, assim, têm vivenciado muito altos e baixos em meio a esse momento. E eu sempre digo, gente, a gente precisa fazer desse momento, como você disse, de alguma coisa. Esse momento tem que servir para algumas coisas. O autoconhecimento é um deles. É uma dessas coisas, né, que vai servir você se conhecer mais, se permitir mais. Eu acho que quando a gente diminuiu esse ritmo frenético que nós vivenciamos, hoje no século XXI, você ficar em casa faz com que você reflita, que você pondere, que você queira, você pense a respeito de si, você se autoavalie. E eu acho que essas coisas são importantes, sabe? E eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa fazer. Uma delas, para mim, eu acho fundamental, e aí eu falo como dica, né, Guga? Para ninguém pensar assim que a gente está falando sobre receita de bolo, que as pessoas precisam fazer isso para ter esse resultado. Não existe receita de bolo. Lembrando que nós somos diferentes e que nós vamos agir de maneira distinta em relação às coisas. Mas, assim, algumas coisas têm ajudado muito nesse momento de isolamento. Eu tenho realmente refletido mais, eu estou aprendendo a meditar. A meditação é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho que quando você se cala, você passa a se perceber um pouco mais. Então, assim, acho que é um momento muito bom de refletir sobre você, sobre decidir, aproveitar esse tempo, ler, estudar, né? Eu acho que a gente pode equilibrar, ter um equilíbrio melhor das coisas. Eu estou aprendendo a dançar, fazendo muitas aulas de zumba. Eu sou tão duro que eu não sei se eu consigo não, viu? Eu também sou dura, mas não tem nada que... a gente tenta que uma hora a gente melhora. E eu acho assim, esse é um momento bom para a gente testar, experimentar várias coisas. Eu acredito que isso tem sido benéfico, de poder sentar, de conversar com seus familiares, né? De ligar. Eu disse assim, puxa, hoje eu tenho ligado mais para minha família do que antes, né? Todo dia eu ligo para saber como é que está. Então, isso é uma coisa benéfica. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, utilizar esse tempo que nós temos para transformá-lo em coisas boas, né? Que depois você pensa assim, puxa, o que é que eu fiz com esse isolamento? Esse isolamento me fez crescer ou me fez encolher? Né? Porque a gente pode escolher isso, né? Entendendo que nós teremos altos e baixos e que eu acredito que isso seja natural. Com certeza. Nesse campo de isolamento, a gente enxerga muito mais amplo a questão da prática, né? Principalmente no nosso convívio, né? A gente começa a compreender um pouco mais por que a pessoa tem esse comportamento, que muitas das vezes não observamos por conta da correria. Eu mesmo sou uma pessoa eu passo muito mais tempo fora de casa do que em casa. E, às vezes, quando eu chego em casa, minhas filhas já estão dormindo, né? Não é sempre que acontece, mas a gente tem um diálogo muito aberto. E esses dias me fez observar muito mais e me compreender para poder compreender os outros. Porque, às vezes, a gente acha que está certo, muitas das vezes não está, né? E esse diálogo é super importante, porque a gente para refletir, questiona. Eu acho que o diálogo, né, o relacionamento, ele tem que ter o questionamento, não pode ter um concordar com o outro só para dizer se não vou magoar, isso, aquilo. Eu acho que o questionamento, né, a discussão em si saudável, ela é fundamental. E quando eu digo relacionamento, eu digo relacionamento pai e filho, eu digo relacionamento mãe-irmã, né, esposa, e uma coisa que eu gosto muito de conversar, esse tempo que eu tô aqui em casa, eu converso muito com as pessoas. Eu pergunto como tá, como é que foi o final de semana, porque muitas das vezes a pessoa não tem, né, com quem conversar, não tem essa expertise de observar ao seu redor e propor uma ação, fica esperando que a pessoa faça algo, né? E isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm, que a gente tem que compreender. Nós que somos da área de educação,
lidamos com jovens, nós estimulamos isso na gente porque a gente precisa passar para o outro, a gente aprende, a gente compreende, a gente vê que é correto e funciona, né? Então a gente pratica isso em casa, pratica isso na família. Mas tem muita gente que não tem, imagine o profissional que ele é focado no trabalho. Ele não tem diálogo com a família. Muitas das vezes pela correria, muitas das vezes pelo contexto que a família foi inserida, né? De não haver diálogo, de haver muito conflito. Eu conheço pessoas que são amigas minhas que estão passando muita dificuldade porque tem conflito familiar e agora está sendo obrigada a ficar em casa. Então, eu converso muito com eles nesse sentido de que é para aproveitar mesmo, para ver como, né? É que se resolve essa situação, né? Dialogar muito, diálogo é fundamental. E é uma coisa muito complicada se a gente não procurar ajuda, tentar fazer por conta comigo, esses encontros que eu estou fazendo com você, que está me ajudando como que você nem imagina, bater um papo, sabe, falar de assuntos que são interessantes para muitos, e isso é um link, né? De certa forma é um link, porque quem assiste os vídeos, que são as pessoas que estão começando a acompanhar meu trabalho, que está começando a ganhar corpo agora, eles vão dizer, poxa, que massa, eu vou assistir para ver Guga. Mas, na realidade, eles não estão percebendo que eles estão aprendendo junto comigo. Porque eu trago um profissional para falar sobre o assunto, eu acabo estudando um pouco sobre, para conversar e dialogar e ter, pelo menos, uma horizontalidade. Aprendo muito e eles também aprendem, né? Apesar, por um gosto, eu vou assistir para ver Gustavo, eu vou ver para assistir Luciene, né? Mas a gente acaba aprendendo, e se compartilhar é que é o objetivo. Com certeza, né? E isso, a gente, em suma, a gente está exemplificando várias competências, né? Várias competências socioemocionais, né? Que a gente precisa ter, né? E que são elencadas, né? Ter empatia, conviver, viver em família não é fácil, acho que para ninguém, mas você desenvolve várias habilidades, e várias habilidades socioemocionais. Uma delas, você falando, eu me lembrei, eu fui criada de uma forma, Guga, que eu acho muito interessante. Minha mãe, sempre quando eu chegava da escola, minha mãe se perguntava como foi meu dia. Eu achei aquilo muito massa. Muitas vezes eu falava assim super rapidamente, mas minha mãe, ela terminou incutindo em nós que a gente precisava falar sobre como a gente estava se sentindo, como é que tinha sido as coisas, né? De certa forma, indiretamente, isso estimulou a nos tornarmos amigas. Nós somos amigas até hoje, nós conversamos. Sempre que acontece qualquer coisa, sempre vai ser uma das primeiras pessoas que eu vou procurar, que eu vou conversar a respeito. E eu acho muito interessante que dentro da família a gente pode desenvolver várias dessas competências, né? A empatia, o respeito, a paciência. Ficar dentro de casa é ter muita paciência, é tentar respeitar o espaço do outro, né? Dar autonomia para as pessoas fazerem as coisas, para criarem, permitir as pessoas serem quem elas quiserem ser, ter confiança. E eu acho que são várias coisas que a gente vai desenvolver e que a gente precisa realmente estimular, né? Você como pai, eu acredito que você faz isso assim, direto e indiretamente, estimula isso nas suas filhas. Isso é importante, sabe? É importante para a gente se relacionar, né? Para viver em sociedade. Com certeza, Lu, com certeza. Ô, Lu, que papo bom, hein? Com certeza. E o jogo, nós vamos fazer o jogo? Tá, o jogo tá aqui. Na realidade, eu vou te fazer eu vou mostrar a você como é esse livro caixa. Tá bom. Deixa eu pegar aqui ele. Será que eu vou passar, gente, nesse jogo? Vai. Tem várias perguntas aqui interessantes. Eu vou sorteando as cartas. E você... Se eu não souber responder, eu vou pedir ajuda aos universitários. Pode pedir. Quem é que tá aí com você para poder você pedir ajuda? Hã? Quem é que tá aí com você para você pedir ajuda? Aqui tá a Luciane, a minha irmã G. Eu nunca vi sua irmã, mas ela aparecer para dar uma olhadinha. Né? Você quer aparecer aqui no Penumbra? Acho que ela vai aparecer. Vai? Olá! Senta aqui. Olá, tudo bem? Você tá de peruca? Pintei o cabelo, tudo bom? Você fez o quê? Pintou o cabelo. Pintou o cabelo. Ah, massa. Você gostou?
Tá massa, cresceu rápido assim, né? Depois você manda a receita aí, que o meu para você tá difícil. Viu? Pode deixar. Tá. Tá Pronto. certo, manda Agora um você já prazer. conhece o Luciane, viu? Não pode Agora eu dizer. conheço. Deixa eu só colocar meu notebook para carregar. Luciane, vamos lá? Esse é o livro caixa, Massa, inteligência emocional. tá? São várias Beleza. perguntas. São várias perguntas. Esse livro eu comprei Achei. Não ligou, não. Oi? Não, desculpa, porque eu estava colocando o notebook para carregar. Fale. Eu comprei na Cultura esse livro, foi baratinho. Se eu não me engano, foi R$19. Muito bom. Tá? Os autores são diretores do Núcleo Médico Psicológico, Regina Lopes, que é psicóloga, Roberta Lopes do Nascimento, também psicóloga, e Paulo Roberto, que é psicólogo e pós-graduando em psicologia. Que massa. Então é muito legal, inteligência emocional, super recomendo. Tá tudo dobradinho para aqui, velho, cheio de marca. Bem usado, né? Bem usado. E funciona assim, eu vou sortear uma carta aqui, tá? E aí eu vou te fazer uma pergunta, você responde se você achar que deve responder. Aí, E Antônio. depois você pode também. Perguntas. Depois você pode também sortear uma para mim, eu respondo também, tá? Tá bom. Vamos lá. Olha lá, vou botar para cá. Vou pegar esse daqui. Preparada? Tô pronta. Se você gerenciar sua vida emocional, que benefícios isso trará para a sua saúde? Essa é boa, viu? Essa é ótima. Você vai ter uma mais qualidade de vida, Gustavo. Eu, ano passado, você deve ter acompanhado, né? Você deve não, você acompanhou, a gente conversou várias vezes. Eu fiquei muito enferma de julho até novembro do ano passado, e eu descobri, né, por meio de consultas com médicos e por meio do autoconhecimento, que meu problema era de cunho emocional. Sim. E eu aprendi que eu precisava gerenciar como eu estava me sentindo. Ontem eu até escrevi para um médico, um dos médicos que me acompanharam nesse momento, agradecendo para ele, porque ele me disse isso, que o que eu estava sentindo era de cunho emocional, e eu repaginei minha vida. Então, você aprender a gerenciar as suas emoções, você vai ter muito mais qualidade de vida. Sim. No meu caso, especificamente, eu aprendi que eu precisava diminuir meu ritmo. Na época, eu estava com 2 empregos, Sim. hoje eu só tenho um. Eu precisava fazer terapia, a terapia tem me ajudado muito. Eu aprendi, ao longo do processo da terapia, a fazer meditações, voltei a fazer boxe, que me deixa muito feliz. Meditação é muito bom. Raiva. Tá fazendo duas coisas boas aí, né? Boxe, que é a questão da atividade física, que é fundamental até para poder liberar a questão do humor, né? E a meditação, que é justamente para poder você ter o equilíbrio entre o emocional e o racional, né? Com certeza. Então, corpo são, mente sã. Então, você é, assim, tá uma coisa intimamente ligada à outra, né? Sim. Intrinsecamente ligada. Você gerenciar, você vai ter mais qualidade de vida e, consequentemente, mais saúde. Não tenho dúvida. Eu comecei a perceber que a maioria dos problemas, né, que você falou que é questão de emocional, são psicossomáticos, né? Onde a gente lida com, não sabe lidar com a emoção. Né? Isso. Tá acumulando, vira uma poupança. Não se gerencia essas emoções e ela vem de forma a se digamos, a sair de alguma forma, né? Como resposta, ela tem um retorno de alguma forma. E aí vai esse médico, o médico diz que não tem nada, coisa parecida. Né? Quando se trabalha emocional, como você mesmo citou o exemplo, a gente tem um resultado. E o problema maior é quando a gente não cuida dessa gestão emocional e ela passa a ser somatoforme, ou seja, ela passa a ter presença física no nosso corpo, né? Como tem gente aí que começa a estourar bolas na pele, e aí vai para o médico, não tem doença nenhuma na pele, essa questão de estresse mesmo que vai
né, trazendo à tona esses ferimentos, e é só a questão do gerenciamento emocional para poder parar com esses sintomas. Vamos para mais uma? Vamos lá. Pegar aqui. Botar assim para você não ver que eu não estou pegando, escolhendo pergunta. Tá Tem as bom. perguntas aqui? Está surgindo aleatoriamente. É. Calcular a sua probabilidade aí, viu? De quais cartas você vai tirar. Essa é fácil. Você está gostando? Você está fazendo coisas que gosta de fazer? O que você faz, às vezes você gosta, mas hoje tudo que eu faço, eu gosto. Eu sou movida e eu acho que isso é um perfil, sabe? Eu acredito que isso está muito ligado ao perfil comportamental da pessoa. Eu sou uma pessoa muito movida, eu sou uma pessoa apaixonada. Eu sou movida por paixões. Eu tenho que gostar, eu tenho que estar envolvida, eu tenho que estar sentindo, sabe? Porque isso faz coisas ter sentido para mim, é verdade. E eu estou muito feliz com as escolhas, as decisões que eu tenho tomado ao longo da minha vida. Entendo que tem vários momentos na nossa vida que, dentro das coisas que você gosta, vão ter coisas que você não gosta e que você vai ter que aprender a administrar isso, aprender a entender, se permitir conhecer. Eu acho que você precisa aprender sempre. E pronto. Mas eu estou muito feliz. Muito mesmo. E bom, a gente precisa estar na busca incessante dessa felicidade, né? Porque é um estado, então, a partir do momento em que você busca constantemente, incessantemente esse estado de felicidade, você começa a compreender melhor, você começa a viver melhor e a proporcionar também esse tipo de sentimento a outras pessoas, né? Porque se você não está bem, como é que você vai conduzir esse seu sentimento perante outras pessoas? Você vai... Eu sou uma pessoa muito transparente. Quando eu não estou bem, todo mundo sabe. Eu também. Todo mundo sabe. Então, e isso é um algo que eu venho me observando no sentido de que muitas das vezes eu posso não estar, mas eu preciso transparecer que está bem, porque outras pessoas dependem. Tá bom? Vou tirar minha pergunta. Vou pensar. Tira aí sua pergunta. Vou ler. O que você faz quando está de mau humor? Mau humor. Eu costumo dizer que eu tenho uma família que ela é a base, né, de tudo. Porque quando eu estou de mau humor, eles que aguentam meu mau humor. Então, assim, eles sabem. Minha mãe mesmo diz, que nada, deixa ele externar. A gente sabe que não é nada com a gente, tá? Eu faço, aconteça, depois acalma. E eu já deixei bem claro isso, gente, não é nada com ninguém aqui, deixa eu falar, porque eu sei que vocês vão compreender, eu preciso, né? Já pensei até em comprar um saco de boxe, botar lá em cima de dar um cara de murro no saco de boxe, poder... Ajuda, viu? Ajuda. mas eu pensei nessa questão do saco de boxe, sabe por quê, Lu? Porque eu lembrei de meu pai. Meu pai, uma vez, ele pegou... Meu pai era muito criativo. Ele pegou um saco de alinhagem, esse saco de farinha, né? Encheu de areia, botou um fio de telefone, esse fio fio de energia, né? E pendurou na madeira do telhado, a madeira mais resistente que tinha. E aí meu pai chegava, trabalho, isso aqui, meu pai ia para cima e dava um murro no saco de boxe. Eu achava que ele estava treinando boxe, que meu pai brigava não, ele tinha uma linha de boxe muito boa. Muito boa. Dele, né? E nunca usou, que eu, pelo menos eu nunca vi usar, né? Nunca precisou, graças a Deus. Que bom. Mas ele tinha esses insights assim, e aí meu pai subiu e batia no saco de boxe, depois ele começou a ensinar a gente também, mas analisando nossa conversa com essa etapa de memória que me veio agora, ali eu acho que ele externava as insatisfações dele no murro no saco. E você? O que você faz quando você está mal-humorado? Eu pego o violão, vou tocar, vou compor, vou fazer poesia. Eu sempre, nessa parte artística, assim, eu sempre faço alguma coisa relacionada à arte, né? Escrever é muito bom, tem muita coisa que eu escrevi que eu ainda não publiquei no Instagram do Penumbra, né? Então, assim, acho que a escrita é um refúgio muito forte para mim.
E quando eu posso, eu acho que o bate-papo com os amigos, cervejinha, né, às vezes nem consumo bebida nenhuma, eu fico só conversando, tomando café, o povo até estranha, pô, todo mundo aqui toma cervejinha, você tomando café, mas eu sou assim mesmo, sabe? E eu acho que o contato, a conversa, o diálogo é muito... e a escrita são refúgios para mim, principalmente a escrita. Eu escrevo muita coisa. Escrevo não, digito, né? Que é no computador. Digito muita coisa, mando para o meu e-mail. E uma prática mais recente é essa, de parar 10 minutinhos no silêncio, me perguntar muitas coisas, anotar essas perguntas, responder, e depois ver o que é que lá na frente ela pode me proporcionar como melhora. Funciona, viu? Funciona mesmo. Mas esse do saco de boxe eu vou fazer. Faça. Dá um ótimo resultado, eu garanto. Esse aí eu posso assegurar. Eu amo boxe, eu acho que o boxe, você me perguntou eu acho que qualquer esporte, eu acho que parte dessa questão mesmo do autoconhecimento, a prática esportiva, eu acho que você deve fazer algo que você gosta, que lhe dá prazer. E eu acredito que... Eu acredito não, já existem pesquisas que comprovam isso, você libera muitos hormônios, né? E os hormônios do humor, né, são estimulados pela prática esportiva. Então, já respondendo a pergunta que você me fez, eu acredito que nesse tempo de isolamento e passando esse tempo de isolamento, a prática esportiva, de fazer alguma coisa que você goste ou que você descubra que você goste. Porque tem muita gente que diz assim, eu não gosto de esporte nenhum, nem tenta praticar nada, sabe? Eu acho que você tem que conhecer, experimentar nesse sentido, para depois dizer assim, puxa, eu gosto disso, né? A gente precisa aproveitar esse tempo para ler, sabe? Tem muita coisa disponível, sabe? Como nunca houve. As pessoas estão disponibilizando muitos acervos digitais. E eu acho que a gente precisa fazer uso disso, a gente precisa aproveitar esse momento, porque uma das coisas benéficas desse isolamento é que a sociedade tem aprendido que pode compartilhar. Pode compartilhar aula, pode compartilhar acervo, pode compartilhar várias coisas, e isso é muito benéfico. A minha terceira dica é, eu acredito que a gente precisa controlar o acesso às informações, sabe? Tem que ser algo comedido, sabe? Eu quero ficar bem informado, massa, faz parte, sim, mas veja quais são os momentos que você vai ver isso, porque ficar toda hora acessando, vendo TV, as redes sociais, você pode surtar. Então, eu acredito que a gente tem que ter um autocontrole em relação ao uso das mídias sociais, um controle com a própria televisão, com a própria leitura que você vai estar fazendo. Meditação eu também recomendo. Eu acho que você precisa experimentar a meditação. Hoje, inicialmente, eu tenho trabalhado somente a questão da respiração. Existem vários tipos de meditações, mas, assim, para mim tem funcionado muito, tem sido uma ferramenta de autoconhecimento. Eu tive uma situação, Gustavo, eu estava indo para a aula de boxe e eu me lembrei disso enquanto eu estava pensando nas coisas que eu iria falar. E eu fui ajudar uma pessoa, a pessoa era cega, e a pessoa justamente se recusou que eu ajudasse. Eu ajudei até um determinado ponto, e eu acho que a pessoa ficou achando que eu iria roubar. Eu acho que não quis que eu levasse, deixasse no ponto. E ele foi super grosseiro assim comigo. Não, eu não quero que você me leve, que não sei o quê. E na hora me deu um acesso de raiva tão grande, porque eu queria tanto ajudá-lo, tanto. E o homem não me deixou ajudá-lo. E na hora eu lembrei da meditação. Na hora eu comecei a respirar. Respirar. Gustavo, eu consegui ficar calma. Eu não acreditei. Quando eu cheguei na aula de boxe, eu falei assim, gente, funciona. E veio assim automaticamente, sabe? Então eu acredito muito na meditação. A meditação ajuda em várias coisas. Ajuda muito no gerenciamento das emoções. E eu acredito que a gente precisa aproveitar e estar com os nossos familiares, sabe? Conhecer um pouco mais, ajudar. Eu tenho falado muito isso com os jovens, ajudem. Use esse momento tanto para ajudar a sua família quanto ajudar o outro. Tem muita gente precisando de ajuda. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa. Você pode falar uma palavra positiva, você pode ligar, sabe? Pode mandar uma mensagem. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Essas aqui são algumas, né, que nós elencamos, mas existem outras, várias que nós podemos fazer.
essa questão de ajudar o próximo é uma coisa que a gente tem que partir da gente, lógico, mas as outras pessoas também têm que compreender que precisam de ajuda. Muitas das vezes a gente quer ajudar e a pessoa interpreta de forma, como você citou aí, né? De forma errônea, e aí a gente fica com um sentimento de impotência, porque a gente tem um sentimento positivo, a pessoa acabou bloqueando, e essa questão da respiração, do controle e gerenciamento emocional que você fez na hora, favoreceu para que você não tivesse feito, agredido verbalmente ou feito qualquer outra coisa que na medida de quem entende que precisa ajudar e que o outro não quer ajuda e ainda ofende, né, com palavras ou com atitudes, a pessoa se acha no direito de, eu estou tentando ajudar, ainda está me criticando, isso aqui, isso aqui. Eu acho que essa respiração, esse gerenciamento é fundamental mesmo. E funciona. Então, que você vai, à medida do passar do tempo, exercitando, praticando, e vai funcionar muito bem. Eu tenho uma coisa comigo que é a sinceridade. Eu sou muito sincero. Então, quando eu não gosto, eu digo, quando eu gosto, eu digo. E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir o retorno. Toda vez que me perguntam alguma coisa, Guga, isso, o que é que você acha? Quando me perguntam, já sabem que vão ouvir coisa positiva ou coisa realista, né? Eu não consigo florir para dizer, você isso aqui. Não, eu, Gustavo, não consigo. E hoje as pessoas que me conhecem, elas têm uma aceitação muito maior. Mas no início era muito complicado, né? Que dizia, não sei o quê, não esperava ouvir isso de você. Poxa, esperava ouvir o quê? Algo que lhe favorecesse e que internamente eu estivesse me boicotando? Não vai ser assim. Então, as primeiras são sempre assim, esse retorno, né? Tipo que você recebeu de retorno dessa pessoa que você tentou ajudar, né? Para mim é muito tranquilo, porque eu me aceito dessa forma e as pessoas estão compreendendo também como é que eu sou, e quando me procura para poder falar qualquer coisa ou pedir opinião sobre qualquer assunto, eles já sabem que o retorno vai ser verdadeiro, não vai ser um retorno que eles querem ouvir. E isso a gente constrói em conjunto, a gente constrói em diálogo, explicando por quê, né? E uma coisa que eu gosto muito é de ter esse feedback também. Às vezes eu pergunto aos colegas de trabalho, alguma vez eu fui grosseiro com você, alguma vez eu agi de uma forma que você não gostou e você queria falar comigo, fica perguntando isso, porque é uma preocupação minha, sabe? É um questionamento que eu preciso fazer para outras pessoas. Eu já fiz isso com você uma vez, lembra? E você me retornou a pergunta. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente se compreende e respeita o espaço do outro. E só para amarrar, quando eu estou de mau humor, que eu vou para o trabalho, é o dia que eu menos converso. Você pode observar. Eu fico mais na sala, fico produzindo, aí você percebe, cadê Google? Você procura Google, a gente fala, eu transpareço da mesma forma como eu sou, mas eu não vou para brincar com você, eu não saio para brincar com ninguém, porque eu estou com um problema interno que eu preciso resolver comigo mesmo e o conflito é meu. Pode ter participação de terceiros? Pode, mas essa consciência de que as outras pessoas não precisam participar da parte negativa do processo, ela é fundamental, e é isso que eu trabalho muito em mim, né? Talvez por isso que você nunca tenha me visto estressado, de mau humor. É porque... E nem queira. Ele dá um saco de boxe de presente. Opa, meu aniversário é final do mês, dia 28. Já vou lembrar logo. Tá bom. Vou pensar no seu caso, se você foi um bom menino. Eu acho que é isso aí, sabe, Guga? Eu acho que como seres humanos a gente precisa entender que a gente vai estar aprendendo, conhecendo sempre e a gente vai gerenciando. Para mim foi um privilégio, sabe? Estar batendo nesse bate-papo com você. E você é uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo. Assim, admiro o profissional, admiro o pessoal, vejo como você lida com a sua esposa, com suas filhas. Acho isso muito massa, é muito bom
a gente poder conhecer pessoas boas. Eu aprendo muito contigo, gosto das parcerias que nós fazemos, e assim, me senti super honrada de estar no Penumbra, sabe? Fiquei muito feliz, nervosa, mas agora não estou mais nervosa. Me senti muito à vontade, acho que se você me deixou muito à vontade, é mesmo. E eu acho que isso é muito positivo. Eu vou fazer uma live sobre inteligência emocional com mais duas amigas do trabalho. E esse já foi o teste, né, para a gente sentir e medir como vai ser a nossa live. E obrigada, meu amigo, obrigada mesmo de coração. Sucesso na sua jornada, né, no Penumbra. Sucesso não, né? Você já é sucesso, né? Deixa eu dizer, né? Tudo que você tira ouro, né? Então, muito obrigado pelo carinho. Eu acredito muito nessa questão do conviver, né, com o próximo, porque nas fases mais difíceis de minha vida foi o próximo que esteve próximo, né, que me ajudou e me indicou e me fez crescer junto. E esse compartilhar é super necessário. Então, quando a gente tem uma proposta, como você falou mesmo, de que as pessoas nessa fase de isolamento aprenderam a compartilhar, isso é muito legal. Eu espero que isso continue pós-isolamento, né? E é uma prática que eu tenho. Tudo que eu aprendo, eu disponibilizo sem problema nenhum. Não tenho. As pessoas perguntam, Guga, você não tem medo das pessoas pegarem suas poesias e publicarem em outros canais, ou utilizarem parte dela para fazer isso e aquilo? Eu não tenho receio algum. Primeiro, porque são registradas, e segundo, que Deus me deu uma criatividade imensa. Então, é muito fácil para mim criar, né? Então, vamos continuar fazendo seus trabalhos. Como eu não preciso, eu não tenho esse receio. Se a pessoa, inclusive, quiser utilizar e me contactar antes, Guga, pô, gostei dessa poesia, posso usar assim, 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 tá tranquilo. Eu acho que só precisa dar os créditos merecidos, né? Para que o trabalho seja cada vez mais acompanhado. E esse é o objetivo, Lu. Também eu agradeço muito a sua participação. O convite foi feito com muito carinho, viu? Espero que a gente possa bater outros papos. Sim. E o objetivo é justamente esse: compartilhar, conversar, sem muita histeria, sem muito estrelismo. Eu acho que quando a gente convida pessoas que têm sabe, não vou falar sobre tal assunto, não sei o quê, eu acho que isso não fica verdadeiro, não soa verdadeiro. Eu observo, eu assisto muitos vídeos, eu vejo as pessoas, sabe, negócio, não, por quê, não sei o que, baseado em fontes históricas, não é esse o meu objetivo, não é parecer essa imagem. E não é esse público que eu preciso atingir. Eu acho que o público que a gente precisa atingir é o público de comunidade, é o público que precisa ser orientado, o público que precisa buscar orientação, o público que precisa compreender que o diálogo é fundamental, que os livros estão aí, que a internet e o fake news está acabando com a construção de muita coisa bela. E o meu objetivo é justamente esse. E os profissionais como você estão me ajudando, contribuindo muito com esse trabalho, que eu espero que ganhe corpo por muito tempo aí. Vai ganhar, com certeza. Obrigada, Guga. Obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo, viu?